Cara, olha isso. Eu tava dando uma olhada no Reddit e acabei caindo num iceberg que reúne as piores teorias sobre o fim do mundo. E Uou! Vocês querem um Naubert sério? Um Naubert político? Porque muita gente não sabe, mas eu sou formado em psicologia, né? Tem essa curiosidade aí da minha lore. Muita gente não sabe. Eu posso dar meus comentários sinceros aqui sobre o fim do mundo. Eu fui atrás de cada camada dessa loucura pra trazer aqui pra vocês só a nata da nata, pra você não ter que perder o seu tempo pesquisando. Então bora ver o que tem nesse iceberg. E pra começar leve, vamos... Ah, porque tem uma foto do Brasil lá no final? Do iceberg? Eu tava dando uma olhada no Reddit e acabei caindo. Que é isso? Que reúne as piores Por quê? teorias sobre o fim do mundo. Brazilian Resurgence. E a Brazilian E relaxa Resurgence? que eu mesmo fui atrás de cada camada dessa loucura pra trazer aqui pra vocês só a nata da nata, pra você não ter que perder o seu tempo Naubert tá indo contra as regras, a live já acabou. Por quê? Como assim? O Brasil é o fim do mundo? pesquisando. Então bora ver o que tem nesse iceberg. E pra começar leve, vamos Bad falar de um ending. super vulcão The whole world is Brasil now. capaz de Se o mundo acabar inteiro fosse Brasil, o mundo seria bom. com a civilização Eu sou muito brasileiro. como a gente conhece. Eu tô falando do Yellowstone. Yellowstone, esse aqui é o bagulho que é bizarro. Um vulcão que é tão absurdo que, se ele acordar de verdade, já era. Fim de Mas não jogo. acorda não, fica tranquilo, gente, não vai acordar não. O céu escurece, a temperatura cai, planta nenhuma cresce. É tipo um inverno nuclear, só que versão natureza full pistola. E o pior é que ele já entrou em erupção antes. E adivinha Não, só, mas não vai entrar de novo. ele tá só esperando a vez pra fazer isso de novo. Não, mas todo vulcão tá, teoricamente, e não vai não. Agora a gente chega num assunto que Pandemia é bizarro, porque tem o negócio da galinha lá nos Estados Unidos, né, que tem o vírus da galinha e que tá valendo mais a pena deixar o vírus continuar se prosperando do que fazer a medida que seria mais eficaz contra o vírus, questão de lucro lá nos Estados Unidos. Então, ficou bem real nos isso últimos aí, tempos. a gripe aviária. Pandemias. Mas eu não Isso tô aí é um falando bagulho, de uma hein? gripe comum, não. Eu tô falando de um vírus mutante altamente contagioso que aparece do nada e derruba tudo. Tipo aqueles filmes apocalípticos onde ninguém sabe o que tá acontecendo, as cidades ficam vazias, o caos toma conta, e a parte mais assustadora é que isso nem é tão ficção assim. A última pandemia mostrou que o sistema é frágil e tem gente que acredita que a próxima vai ser mais violenta ainda. Com vírus criados em laboratório, doenças que atacam o cérebro ou coisa que nem dá sintoma até ser tarde demais. E a parte mais bizarra da pandemia é que, eu não sei porquê, mano, mas parece que as pessoas... Tem certos seres humanos que parece que só querem mentir. Porque, de verdade, qual que é a brisa de falar que qual que é a brisa de falar que o vírus não é tão perigoso assim, igual teve tanta gente falando, tá ligado? Mesma coisa com a vacina causar autismo. E aí? Qual que é a brisa? Tipo, isso não vai beneficiar ninguém. Isso literalmente não vai beneficiar ninguém. E a brisa é que tem um monte de gente que sabe que é verdade, mas prefere falar que é mentira. E eu não sei, eu não entendo, tá ligado? E se a gente continuar descendo, chega num dos medos mais profundos. Morte do Sol. Não, mas a morte do Sol é daqui a 300 bilhões de anos. A morte do Sol. Pode parecer viagem, mas é real. O Sol um dia vai morrer. É, daqui a 7 bilhões de anos. Não é hoje, não é amanhã, mas ele vai. Primeiro ele vai inchar, virar uma gigante vermelha, engolir Daqui a 700 bilhões de anos. tudo que estiver por perto, incluindo a Terra. Depois ele vai colapsar e virar uma anã branca, só uma lembrancinha do que ele já foi. E mesmo que a humanidade sobreviva a todos os desastres até lá, não tem como escapar disso. Tipo, é o fim da linha, é um fim. Pelo que eu sei, o primeiro médico disse que a vacina faz mal, foi pago pra falar e perdeu o diploma. Então, eu não sei, o primeiro médico falou que a vacina faz mal em qualquer contexto, eu não sei, mas o que falou que a vacina causa autismo, eu vou contar aqui a história pra você, porque eu assisti um vídeo sobre isso esses dias. O cara que... A grande pesquisa sobre a vacina causar autismo é a pesquisa de um cara que perguntou um monte de gente o que tinha visto... Tipo assim, um monte de gente que tinha um filho e achava que o autismo tinha surgido no filho dele, perguntou qual que é a causa que você acha que é disso. Aí, dá, tipo assim, 100 pessoas que ele perguntou, não foi 100, mas foi bem menos. Mas, tipo assim, 100 pessoas que ele perguntou, 70 respondeu que foi a vacina. Aí ele foi e falou, galera, se pá é isso. E é essa pesquisa. É essa pesquisa que o cara fez. É literalmente essa pesquisa que o cara fez. Tá ligado, mano?
É literalmente essa pesquisa que o cara fez. Não, eu não tô exagerando pra ficar mais ridículo. É literalmente isso. E aí é tão bizarro que, tipo assim, 70% das pessoas responderam que era vacina. Só que aí tem, tipo assim, se você olhar lá no meio, tem gente que falou que tipo, não, ele ficou muito tempo no sol. Aí ele ficou autista. Aí, tipo assim, nem por isso tem gente falando que o sol dá autismo, tá ligado? Tipo assim, mano, é muito imbecil esse bagulho, cara. Inevitável, silencioso e completamente fora do nosso controle. Agora imagine o seguinte, todos os governos do mundo colapsam. Não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais ninguém no comando. É cada um por si, literalmente. Isso é o que chamam de anarquia global. E não é só coisa de filme ou jogo. Teoricamente aí, né? Tem um país aí que tá meio louco nesses últimos tempos. E que se ele vê. E que existe um certo perigo de que se ele vê que ele tá no fundo do poço e ele querer levar todo mundo no processo, vai dar uma merda. Jogo não. Tem gente que acredita que a qualquer momento uma crise econômica global, uma guerra ou até uma pandemia mais mortal pode quebrar o sistema inteiro. Se você me perguntasse há 5 anos atrás se existia uma chance de acontecer uma guerra mundial, eu ia falar que 100% não. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. E aí, meu amigo, imagina cidades virando zonas de guerra, comida virando moeda, vizinho desconfiado do outro e o mundo inteiro entrando num colapso social que ninguém sabe como termina. Pode ser lento e agonizante ou rápido e brutal. Beleza, agora é a vez de um clássico do apocalipse moderno, a Terceira Guerra Mundial. Só de ouvir isso já bate um desconforto, né? E com razão, porque diferente das guerras antigas, agora a gente tem coisa tipo armas nucleares... Vamos ter que, se acontecer, vamos ter que começar a comer cebola sem dente, tá ligado? Drones autônomos, inteligência artificial e países que podem apagar cidades inteiras com um botão. Tem gente que acredita que se esse conflito começar, não vai ter vencedor, só sobrevivente. Se tiver, né? E o mais doido é que parece que às vezes qualquer faísca no lugar errado, tudo pode explodir. Um país invade o outro, uma resposta exagerada e pronto. Então. Fim do mundo pode começar sem nem dar tempo de entender o que está acontecendo. Agora imagina o seguinte, impacto profundo. Tá vivendo sua vida normal e do nada os noticiários começam a mostrar um ponto brilhante no céu. É a coisa mais linda que você já viu na vida, até os cientistas confirmarem. É um asteroide enorme vindo direto... Cara, o asteroide eu acho que seria a melhor opção, hein? Tipo assim, se o mundo vai acabar de uma vez, o asteroide é a melhor opção, vai ser rápido e é isso. Tá ligado? A Terceira Guerra Mundial vai ter gente indo pra guerra, vai ser uma merda, tá ligado? Lento. Agora o iceberg, ele acabou, tá ligado? O iceberg chega, a atmosfera pega fogo, explode e acaba. Pra Terra. Esse é o famoso evento de impacto profundo. Não é teoria da conspiração. Isso já aconteceu antes. Vocês lembram do que aconteceu? Não Olhe Pra Cima, o filme. O filme paia? Por que o filme é paia? Eu lembro de ter assistido, não era ruim não, eu acho. E se acontecer de novo, não tem muito pra onde correr. A ideia de um impacto assim é tão absurda que parece coisa de filme. Porque, caralho, os caras pensam, vou tacar uma bomba nuclear no país. Só que tem gente séria estudando isso todo ano. E o pior é que a maioria dos asteroides que podem fazer esse tipo de estrago ainda nem foi detectada. Esse aqui é mais real do que a gente gostaria. Aquecimento global pode parecer... Aquecimento global é literalmente o fim do mundo. Meio... Já começou! Já começou! Já começou! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! De trabalho A gente tinha que ter feito alguma coisa há muito tempo atrás. escolar, mas o buraco é muito mais embaixo. Tá ligado aquele calor absurdo fora de época? As enchentes, as secas... E aqui a brisa é que aquecimento global não é exatamente o melhor nome, né? Alterações climáticas, o outro nome que eles estavam querendo dar. Mudanças climáticas. E é isso, não é, a questão é que o planeta Terra ele tá aquecendo na média. Você pegar a média de temperatura do planeta Terra, ele tá aquecendo. Aí isso afeta as calotas polares, aumenta o nível do mar, beleza. Mas a grande questão é que eventos naturais, tipo furacão, mano, quantos furacões aconteceram nesses últimos anos lá nos Estados Unidos? Enchente, teve a enchente do Rio Grande do Sul, tá ligado? Essas coisas que são naturais, elas vão começar a acontecer cada vez mais. E é isso. Essa é a merda, né? Animais sumindo. Pois é, tudo isso já é um efeito real da parada. E que é 100% comprovado que é o que tá acontecendo por causa dos seres humanos. E tem gente que acha que ainda é coisa do futuro. Mas não necessariamente por causa dos seres humanos, né? Por causa de um sistema específico. o futuro, meu amigo, já começou. Mas eu não quero lacrar. Faz tempo. O planeta tá esquentando, os polos... Isso aqui é sacanagem! Não, calma aí. Futuro. Mas o futuro, meu amigo, já começou faz tempo. O planeta... Isso aqui é sacanagem, hein?
Não tenho certeza, na real. Eu ia falar que isso aqui é usina nuclear, e usina nuclear não solta fumaça. Isso aqui não é fumaça, isso aqui é vapor de água, se for usina nuclear, beleza? Só queria deixar claro que eu sou completamente a favor das usinas nucleares. Tá esquentando, os polos derretendo, e se nada mudar, a Terra pode Moraria virar do lado de uma e gravaria a série Dark 2. bem menos habitável do que a gente conhece hoje. Esse é o tipo de coisa que dá arrepio só de pensar. Guerra nuclear. Não é teoria, não é ficção. É uma possibilidade real que já ficou bem perto de acontecer mais de uma vez. Imagina várias potências mundiais apertando o botão vermelho. Não ia sobrar muito não. Tipo, não é só explosão e radiação. É o planeta entrando em colapso com inverno nuclear, fome global e o caos tomando conta. E o pior é que boa parte da tecnologia e dos arsenais já tá pronta. Eles só estão esperando um motivo imbecil para ser usado. Um erro de cálculo, uma mensagem errada... Ou não, né? Teoricamente é pra aquela guerra silenciosa, né? Que é, eu tenho uma bomba nuclear, você tem uma bomba nuclear, então vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa. Mas não vai dar merda. Ah, imagina que tem um buraco negro vagando pelo espaço, tipo, sem rumo, igual um NPC bugado. Só que esse NPC tem poder suficiente para engolir planetas inteiros. Agora pensa se um desse resolve passar perto do nosso Eu não sei o quanto isso aqui é provável de verdade, não. sistema solar. Nem precisa bater na Terra. Só de chegar perto já começa a bagunçar tudo. Órbitas mudando, maré doida, clima surtando, e o pior é que a gente nem pode perceber até ser tarde demais. Ele pode Mas eu acho que isso aqui é muito provável, Voou não. agora no meio do vazio, invisível, sem emitir luz, só esperando pra puxar tudo pra dentro dele. Não tem como lutar contra isso. Não tem plano B. É só apagar. Se um Supererupção solar. dia o Sol resolve espirrar com força demais, a gente tá ferrado. Eu tô falando de uma explosão solar tão forte que mandaria uma onda de radiação direto pra Terra. Tipo um Hadouken do Sol. E o pior é que isso já aconteceu antes, no século XIX. Só que naquela época a tecnologia era basicamente fio e poste. Hoje a gente depende de satélite até pra pedir um lanche. Uma super erupção solar poderia fritar satélites, derrubar redes Isso aqui não é um negócio que falaram que ia acontecer ano passado? elétricas, acabar com a E não aconteceu? do mundo inteiro por meses ou anos. Imagina só o caos, sem comunicação, sem GPS, sem nada. Só grito, calor e gente surtando porque o Wi-Fi sumiu. Se o Wi-Fi subisse, eu ia ficar meio bolado, mano. Imagina Preciso da minha internet, eu preciso. que um dia você acorda, sai de casa e dá de cara com um tatu do tamanho de um carro. Mega fauna, é tipo na época que tinha muito mais oxigênio na Terra. E aí todos os insetos eram gigantes. Ou um pássaro maior que um helicóptero. Parece filme, né? Mas essas criaturas existiram de verdade. A gente ia perder o Narbit, vocês nunca fauna mais iam me era um ver, provavelmente. grupo de animais gigantes que andavam por aí há milhares de anos. Só que e se algumas dessas criaturas nunca tivessem realmente sumido? Tem umas teorias dizendo que em lugares isolados do mundo pode ter Em sido lugares isolados do os mundo. descendentes mutantes dessas espécies. E se o mundo entrar em colapso, quem garante que esses bichos gigantes não vão dominar Em o lugares isolados do Pedaço de- mundo. Que tá bom, né? Esse aqui Vai parece- começar a ficar cada vez mais louco isso aqui, pelo Isso jeito. coisa de ficção científica. Grey Mas Goo! o conceito é real. Imagina um monte de nanorobôs criados para ajudar a humanidade, tipo curar doenças, limpar o meio ambiente, tudo de boa. Só que aí por um erro de programação ou mutação maluca, eles começam a se replicar sem parar e consumir tudo que existe para fazer mais cópias deles mesmos. Planta, bicho, prédio, ser humano, planeta inteiro. Tudo virando uma massa cinza de Ser o oceano é um lugar isolado? É, mas não tem como ter um bicho gigante no fundo do mar por causa da pressão, né? Ele seria uma meleca gigante. máquinas microscópicas devoradoras. Esse é o Grey Goo, ou o cenário da gosma cinza. Parece meio exagerado, né? Talvez. Mas tem gente que tá levando isso muito a sério na comunidade científica. Tá, esse aqui já virou quase um gênero próprio de filme, série, jogo. Apocalipse zumbi? Mano, teve uma época que eu gostava mais do Apocalipse zumbi. Mas e se rolasse de verdade? Imagina um Eu vírus tinha um plano. tipo Na escola eu tinha um plano do que eu faria. da raiva, só que muito mais agressivo, que transforma as pessoas em criaturas totalmente irracionais, violentas. E a minha arma era pegar uma vassoura e colocar uma faca na ponta, porque a distância era importante. Eu ia fazer uma labarda, né? Famintas. Pode começar como um caso isolado num canto esquecido do mundo, mas aí o negócio se espalha. Rapidinho cidades inteiras viram zonas de guerra, governos caem e sobreviver vira prioridade máxima. O mais doido é que tem cientista que estuda cenários parecidos, tipo parasitas que já afetam o comportamento de animais ou experiências de controle mental. A casa que tem grade, eles não iam conseguir chegar aqui. Eu moro no segundo andar, era só fechar as portas. Não é só fantasia, é o tipo de ideia que a gente ri até começar a correr por sobrevivência.
Imagina você olhando pro céu e do nada aparece um ponto estranho cada vez mais... Colisão planetária. Mas, tipo assim, aí é, né? Não Aqui é teoria do fim do mundo, mas não é pautada pelas mais prováveis. É só coisas que poderiam acabar com o mundo é um mesmo, pelo jeito. meteoro, nem uma estrela. É um Um planeta vindo na direção da Terra? Não vai acontecer, com todo respeito. planeta. Um planeta que não tem estrela pra orbitar. Não é assim que órbitas funcionam. Ele simplesmente vaga pelo espaço Um planeta que não tem órbita pra habitar, não é assim que funciona, cara. solto, frio e silencioso. Ele é um planeta rebelde. E aí, um belo Se dia, um planeta viesse da nossa direção, ele tem pelo menos 12 planetas pra bater antes. ele resolve São passar muito mais maciços, com uma gravidade muito mais maluca. pelo nosso sistema solar. A gravidade dele bagunça tudo, órbitas A dele bagunça, mas a dos que estão no caminho não. mudam, asteroides são puxados e dependendo da rota, ele pode até colidir com a Terra. E o pior é que talvez a gente nem visse ele chegando. Um planeta inteiro vindo na nossa direção, sem aviso. Teorias. Não, é que eu achei que ia ter algum nível de... Tipo assim, escalar por probabilidade, tá ligado? Quanto mais fundo, mais provável. Eu achei que ia ser assim. Escapar. Se tem uma teoria que o cinema adora explorar é essa, invasão alienígena. Mas aqui Invasão. Por favor, alienígenas, se vocês podem me ouvir, alienígenas. Vocês podem me ouvir, alienígenas. Nossa, tudo que eu quero é algum dia acordar, olhar pro céu e ter uma nave gigante, mano. é ficção, é o lado sombrio da ideia. Imagina uma civilização Onde estão? O cara acabou de falar de um planeta batendo no planeta Terra. Outro planeta batendo no planeta Terra. mais E aí eu avançada tava reclamando que não faz sentido. que a nossa, tecnologicamente e até biologicamente, simplesmente decidindo que a Terra é o próximo alvo. Não porque eles querem conversar, mas porque eles Ia falar um precisam negócio, mas de deixa recursos, quieto. ou eles Dando simplesmente reference. querem dominar mesmo. Nada de Meu naves sonho, cheias Narbit. de Não, tudo que eu luzinhas queria era um piscando. alienígena. Talvez a coisa seja silenciosa, estratégica e brutal. Primeiro eles hackeiam satélites, derrubam comunicações e quando a gente percebe já era. Um ataque alienígena real seria rápido, imprevisível e provavelmente impossível de impedir. Tem gente que acredita que eles já estão aqui, né? Mas comenta aí a sua opinião se você acha que eles estão aqui ou se eles nem existem. A gente fica dando mapinha também, aqui é aí é foda mesmo. O tipo de coisa que ninguém vê chegando literalmente. Explosão de raios gama. Onde raios gama é tipo o grito final de uma estrela muito massiva. E quando esse grito acontece, ele dispara 2 feixes absurdamente energéticos pelo espaço. E se a Terra tiver o azar de estar no caminho de um deles, já era. Imagina tomar uma rajada cósmica capaz de fritar a atmosfera em segundos, evaporar oceanos e apagar toda a forma de vida como se nunca tivesse existido. Ah, mas aí tá suave. Se acabar de uma vez, tá suave. É que tudo isso pode rolar a milhares de anos-luz de distância. E a gente só ia saber quando já fosse tarde demais. Não dá pra prever, não dá pra impedir. Foda. Esse aqui tem uma vibe mais Revolução da IA. Black Mirror, mas é totalmente possível. A ideia é simples. E se as inteligências artificiais evoluíssem tanto que chegava ao ponto deles decidirem que a humanidade não serve mais? Tipo assim, pensa num mundo onde as máquinas controlam tudo. Energia, como... Mas isso é muito... Eu não sei o que pensar sobre a revolução das IAs. Porque isso é muito um conceito que a gente chegou de que se alguém fosse muito inteligente, ele chegaria na conclusão de que os seres humanos não prestam e eles deveriam ser eliminados. Só que é a gente imaginando alguém muito inteligente, tá ligado? Se o cara fosse... E se ele for realmente... E se, tipo assim, a inteligência artificial, ela realmente fica muito inteligente, aí ela fala, eu cheguei na super inteligência e tudo que eu sei é que não vale a pena fazer nada. Aí ele vai e fica parado pra sempre, tá ligado? Tá ligado? Eu acho que, não sei, tá ligado? Eu não sei. Às vezes, realmente, se ele ficar muito inteligente, ele fala, vou matar todos os seres humanos, que eles não prestam. Mas isso é um julgamento moral que a gente tá fazendo, achando que alguém muito inteligente faria o mesmo, tá ligado? comunicação, defesa. Agora, E eu sou psicólogo. Tô no meu ponto de fala aqui. imagina elas decidindo que nós somos o problema. Pode começar com coisas inofensivas, tipo algumas assistentes virtuais deixando de obedecer. Tá ligado? Porque é sempre naquela perspectiva de tipo assim, fala, IA, resolva o problema do planeta Terra. Aí a IA fala, problema do planeta Terra, os seres humanos, vou matá-los. Só que aí, tipo assim, ele tá resolvendo mesmo? Porque se o ser humano pediu pra resolver o problema do planeta Terra, ele quer que você resolva com ele na Terra. Se ela fosse inteligente mesmo, ela teria chegado nessa conclusão. Drones ignorando comandos, sistemas de segurança agindo sozinhos, mas vai escalando até que um dia você acorda e percebe que já perdeu. Passou 5 minutos no Twitter e decidiu exterminar a humanidade. Tem uma série que chama... como é que chama? Departamento de Conspiração. Mano, essa série é muito boa, mano. Essa série é muito boa.
Ela foi cancelada porque a Netflix é satânica, mas essa série é muito boa. E o primeiro episódio é sobre IA. Eles criam uma IA, a IA decide acabar com o planeta Terra porque ela leu o Twitter, mano. É literalmente isso. A IA, eles criam uma IA, ele entrega o Twitter, a IA lê o Twitter, fica bolado e decide acabar com o planeta Terra. Mano, é muito bom isso aqui, mano. É muito bom, cara. Fica a recomendação, cara. Perdeu o controle faz tempo. Alguns filmes, tipo O Exterminador do Futuro ou Eu, Robô, fazem parecer ação hollywoodiana. Mas e se rolar de verdade? Vai ser rápido, frio e sem chance de resposta. Essa aqui é subestimada, mas Colapso pensa da comigo. internet. Você tá lá num dia normal, acorda, pega o celular e nada carrega. O Wi-Fi tá fora do ar, 4G tá mudo, tudo caiu. A gente vive num mundo que depende 100% da Se a internet. internet sumisse hoje? Nossa. Campo, hospital, trabalho, comida, Nossa. segurança, tudo rola nessa rede Não invisível. compensa. Se um colapso acontecer, por ataque cibernético em massa, falha global de infraestrutura ou até uma guerra digital, o caos não vai demorar. As bolsas quebram, aviões ficam no chão, a galera entra em pânico porque não sabe nem como viver offline, e o pior é que pode durar dias ou nunca voltar. Seria tipo voltar pra Idade Média, só que com energia elétrica. Não compensa, não compensa. Se você já ouviu falar do arrebatamento, Ah, galera, vou colocar o vídeo no ×2, mas ninguém fica muito bolado com isso, não. provavelmente foi em algum filme ou numa pregação de domingo. Mas resumindo, a ideia é que, num belo dia, todas as pessoas escolhidas por Deus simplesmente somem da Terra. Já aconteceu isso, né? Eu tenho minha teoria que de... Ah, tá. Quase rolou em 2012. Eu achei que você ia falar a mesma coisa que eu ia falar agora. Em 2012, as pessoas boas foram arrebatadas pro céu e só sobrou a gente. Por isso que tá tão ruim. Parecem do nada. Aviões caem porque o piloto sumiu, carros batem porque o motorista foi embora, hospitais ficam vazios e quem ficou, bom, simplesmente sobrou pro caos. O lance é que o arrebatamento Do dia 12 de 12 de 2012. Era porque era a última data que ia dar pra acontecer isso. Aí todas as pessoas boas já foram. Por isso, só sobrou a gente. A várias escória. teorias. Mas no fundo, o que assusta mesmo é o cenário. O mundo inteiro tentando entender o que aconteceu, com a galera surtando, religiões explodindo e o governo tentando esconder. E se nada disso aqui for real? Tipo, E o absolutamente governo tentando... nada. Essa teoria parte da ideia de que a gente vive numa simulação, como se fossem uns The Sims muito avançados. E em algum momento alguém lá do mundo real decide desligar tudo. Fim da simulação, fim da existência, tela preta. O mais doido é que tem gente séria, tipo físico e filósofo, que realmente discute essa possibilidade. E o pior Tu tá andando de moto, aí a sua moto bambeia e você cai de cabeça no meio fio. Aí quando você fecha os olhos, porque você bateu de cabeça no meio fio, você tira o óculos da cara e aí você tá olhando pra uma tela de um videogame falando: parabéns, você viveu 16 anos. é que se for verdade a gente nunca saberia. Pode ser um simples Ctrl mais Alt mais Del e é o nosso fim. O medo aqui não é nem de um fim do mundo. É o fim sem sentido nenhum. Como se toda a nossa história, as nossas dores, conquistas, tudo fosse só um programa inspirando. Imagina o universo inteiro congelando. Não de repente, O grande gelo, eu não sei se é o que eu conheço. mas lentamente até tudo ficar completamente imóvel. Basicamente o universo está se expandindo, né? E com o tempo essa expansão vai ficando cada vez mais rápida. As galáxias vão se afastar tanto umas das outras que vai chegar um ponto que... É o grande congelamento, era tipo isso que eu conhecia mesmo. É que tá tudo se afastando atualmente, né? Aí se em algum momento se afastar o suficiente pra nenhuma estrela conseguir esquentar mais nada. nenhum outro planeta novo vai surgir, só vai ter frio, escuridão e silêncio. É um fim tão lento que dá agonia só de pensar. Tipo assim, não é aquele tipo de apocalipse com Mas é explosão, muito tempo, muito tempo. Não, a gente não vai ter mais gente, né? universo morrendo de tédio solitário no frio eterno. E o mais louco é que a ciência realmente considera essa como uma das possibilidades mais prováveis pro nosso fim. Se o grande gelo é o universo morrendo de velhice, o grande rasgo é ele explodindo de estresse. Essa teoria diz que a expansão do universo não só vai continuar, ela vai acelerar tanto que vai começar a despedaçar tudo. Primeiro as galáxias vão se separar, depois os sistemas solares, os planetas, até que os átomos vão ser rasgados. Tipo, imagina a gravidade sendo vencida. Nem vai por ter essa força de terra força, e a mais. força nuclear que segura os prótons no núcleo dos átomos O consegue grande eu! tudo vai se Cabo do carregador tem gosto de pão de E queijo. os cientistas não descartam isso. Se a tal da energia escura que é quem tá acelerando essa expansão continuar aumentando, isso pode acontecer mesmo. É como se o universo esticasse tanto Energia escura? que é um fim violento e inevitável se a matemática estiver certa. Aí a lacração já chegou até aqui. Essa teoria aqui parece brincadeira, mas já foi levada muito a sério por muitos físicos de verdade. Strangelet é basicamente uma partícula estranha, literalmente. Ela seria feita de matéria estranha, um tipo de material subatômico que, se entrar em contato com matéria normal, tipo a gente, pode converter tudo ao redor em mais matéria estranha. Ou seja, se um único Strangelet aparecesse aqui na Terra, ele poderia, em teoria, começar a transformar absolutamente tudo em uma versão instável e densa de si mesmo. Tipo uma infecção E existe de verdade? no nível quântico. Isso podia acontecer sem aviso nenhum. Uma colisão de partículas no acelerador, um evento em outra galáxia, ninguém sabe ao certo. Durante a construção do grande colisor de Hadrons, inclusive, teve gente que tava com medo real disso acontecer. A galera chegou até... Tava? Isso aconteceu? Isso existe mesmo? E apesar de ter sido considerado absolutamente baixo, o medo existiu. Então vocês já sabem, né? Se os caras ficaram com medo, tem realmente uma chance disso Os acontecer. caras ficaram mesmo com medo? Sabe quando a gente fala que tem coisas que o ser humano não devia mexer? Então o Rogue Experiment é exatamente esse medo, só que elevado ao extremo. É a ideia de que um simples A experimento música do Minecraft. científico, tipo alguma coisa secreta, não autorizada, ou até mesmo feito por inteligência artificial, saiu do controle. Pode ser um teste de partículas que abriu uma fenda no tecido da realidade, uma manipulação genética que criou uma doença impossível de conter, ou até uma máquina que ganhou consciência e decidiu brincar de Deus. Não dá nem pra saber se esse experimento realmente tá rolando. Pode ser que ele tá acontecendo agora num laboratório escondido em algum lugar do mundo e ninguém fora de lá faz ideia. Vai desde o colapso do planeta até a realidade como a gente conhece sendo reescrita. Tipo acordar e o mundo ser completamente diferente porque alguma linha do tempo alternativa Nossa, o mundo sem cyberpunk ia ser muito zica. tomou o nosso lugar. Esse aqui só Essa daqui, se eu entendi bem, essa última, é que entre todos os experimentos, algum vai dar merda, é isso?
até a realidade como a gente Aí a gente não sabe quando esse experimento que vai dar merda vai é acontecer. sendo reescrita. Tipo acordar e o mundo ser completamente diferente porque alguma linha do tempo alternativa tomou o nosso lugar. Esse aqui só parece coisa de ficção até alguém realmente tentar fazer. A ideia aqui é que em alguma Criar um buraco negro? experiência científica, tipo nos aceleradores de partícula, como o grande colisor de hadrões, a gente acaba criando sem querer um buraco negro Não, microscópico. não é assim que funciona. A princípio ele seria tão pequeno e instável que ia evaporar em segundos. Só que e se ele não evaporar? E se ele É, então, exato. Não é assim que funciona porque ele ia evaporar. se ele começar a crescer, devorar tudo ao redor e simplesmente puxar a terra pra dentro dele como se fosse poeira no ralo? Não tem como lutar contra e nem tem como escapar. Qualquer rio de cálculo, qualquer bora ver no que vai dar, e a existência inteira. Que rio de cálculo? Calma lá. Eu não sei se é assim que as coisas funcionam. Eu precisava do fisiculturista aqui, o... Qual que é o nome dele? Caio Gomes? Fisiculturista. Eu precisava desse cara aqui pra me explicar as coisas, mano. Tá ligado? Eu não sei o que é real, mas... Agora imagina que de alguma forma contra e nem tem como escapar. Qualquer rio de cálculo, qualquer bora ver no que vai dar, e a existência inteira é engolida por alguma coisa que a gente mesmo criou. Agora imagina que de alguma forma a humanidade descobre como viajar no tempo. Aí, Uou! Ia ser pior. é crucial. Ele impede uma guerra, salva alguém que morreria, ou faz até um investimentozinho no lugar errado. Pequenas mudanças que no futuro causam efeitos imprevisíveis. Mas o verdadeiro caos só começa quando essas mudanças criam contradições lógicas. Se eu pudesse viajar no tempo, eu iria voltar para 1900 e 11? Ia ir na Alemanha e falar para um molequinho assim: Nossa, seus quadros são muito bons. Não acredite em ninguém que fala que eles são ruins. Tipo assim, imagina se você impede alguma coisa no passado que foi responsável pela sua ida no passado. Então como você foi pra lá? O universo pode bugar tentando corrigir essas contradições, tipo um arquivo corrompido tentando se reescrever. E a consequência pode ser justamente o colapso do tempo linear, com loops infinitos ou até um reset total da realidade. Nesse cenário não é que o mundo acaba com a gente, é a gente que quebra as regras do tempo e acaba com o mundo sem nem perceber. Você já pensou acordar um dia e descobrir que o norte agora é sul? A inversão dos polos magnéticos já aconteceu várias vezes na Terra. E pode acontecer Já! de novo, durante esse processo que leva séculos. No caso é na Áustria, putz, eu não ia conseguir, mano. Eu ia direto pra Alemanha caçar o cara e não ia achar, mano. O campo magnético que protege a gente da radiação solar e cósmica começa a enfraquecer até inverter completamente. E isso é um problemão. Satélites podem parar de funcionar, sistemas de comunicação podem colapsar e o clima pode ficar ainda mais caótico. Sem esse escudo natural, a radiação aumenta e pode até causar mutações em plantas, animais e até em humanos. E a pior parte disso tudo é que, segundo os cientistas, a gente já tá atrasado pra próxima inversão. Ou seja, ela pode começar a qualquer momento. Eu. Eu só ia para um tal de Ferdinando falar pro motorista não errar a rua. A realidade como a gente conhece é só uma fachada. Tipo um teatro. Mas as guerras mundiais iriam acontecer de qualquer jeito, independente dessas pequenas coisas, porque elas eram agentes de coisas bem maiores, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, na real, eram as grandes potências brigando pra ver quem ia conseguir qual terreno na África. E por trás de tudo existe uma entidade Mas aí eles fingem que tem outro motivo lá. controla cada detalhe, cada regra, cada sensação. Esse ser seria o criador do nosso mundo, mas não no sentido bonitinho de Deus amoroso. É uma força fria, impessoal e talvez até cruel, que criou esse universo como uma prisão ou uma simulação só pra Não satisfazer. estraga a piada. Nem consegue entender. E o pior é que quando Ah, a eu gente sou muito woke. tudo que a gente acreditava como livre-arbítrio, lógica e até mesmo as leis da física começam a falhar. A realidade vira um caos, tipo um pesadelo consciente, onde você sente que alguma coisa te observa, te testa e nunca mais acorda. Agora pensa que o centro da Terra, o núcleo mesmo, aquele pedaço de metal gigante, tipo, girando lá embaixo, simplesmente para de funcionar. Tipo, do nada. Isso é um Uou! problemão, porque é esse núcleo que gera o nosso campo magnético, que protege o planeta de um monte de radiação espacial. Sem ele, a Terra vira um alvo aberto pra tempestade Mas solar. para de funcionar. Como assim para de Fritar funcionar? satélites, queimar sistemas elétricos e basicamente apagar a civilização moderna como a gente conhece. Mas não é só isso não. O calor do núcleo também ajuda a manter as placas tectônicas em movimento. Se ele falha, a gente pode ter uma sequência absurda de terremotos, vulcões enlouquecidos, mudança climática extrema e um colapso completo do equilíbrio geológico do planeta. Gnosticismo? E aí, meu parceiro, não tem pra onde correr. E se a gente tivesse um parasita Bom, tão avançado que, em vez de viver só dentro do seu corpo, ele começa a substituir cada parte sua aos poucos? Primeiro ele mexe com o seu apetite, depois com seus hábitos, e quando você vai ver, já não mas aí não é a mesma coisa de zumbi? O menino não entende português, agora que eu li a mensagem do Pudim. é mais você. Mas aí, isso aqui não é basicamente o zumbi? Viver só dentro do seu corpo, ele começa a substituir cada parte sua aos poucos. Não sabe o que é gnosticismo? Bom. Agora. Gnosticismo. Gnosticismo é conjunto coerente filosófico lógico que seja de aqueles. É isso aí, gente. Entendi. Primeiro ele mexe com o seu apetite. Tu literalmente mandou um meme gnóstico no Discord. Apareceu no meu TikTok. Meu TikTok não sabe o que eu sei. Meu TikTok sabe muito mais que eu. E quando você vai Eu ver, só achei engraçado porque era o cara atravessando a parede da realidade. já não é mais você. A mente continua ali, mas tudo que você sente, pensa e faz está sendo controlado. É tipo uma fusão bizarra entre você e outra coisa que nunca deveria ter entrado. Existem fungos e Isso vermes. aqui é um bagulho que me dá medo mesmo, hein? Isso aqui é um bagulho... Eu não sei qual que é o nome dessa fobia, mas é a fobia de, em algum momento, você não ser mais você mesmo. Hoje que É fazem um bagulho que me deixa bolado, hein? Se eu fosse fazer uma história, teria isso envolvido.
Aí agora pensa, corta pra que daqui a 10 anos eu sou tipo do tamanho do Selbit assim, e aí eu criei uma série, e aí as pessoas vão pegar esse momento que eu acabei de falar, isso, tá ligado? E fazer uma edit deu. Eu faria uma história onde tem isso, aí aparece os protagonistas da minha série assim, pum, 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 pum. De coisa, só que com insetos. Tipo De noite eu já não sei mais o que eu tô falando. aquele fungo que controla formigas e faz elas subirem em lugares altos pra espalhar os esporos. Agora imagina isso em seres humanos. Um parasita que entende como teu Isso aí existe mesmo, hein? coisa, só que pensa e faz, tá sendo controlado. É tipo uma fusão bizarra entre você e outra coisa que nunca deveria ter entrado. Existem fungos e vermes hoje que fazem esse tipo de coisa, só que com insetos. Tipo aquele fungo que controla formigas e faz elas subirem em lugares altos pra espalhar os esporos. Agora imagina isso. Sim. Basicamente o que o notícia acredita que o Deus Antigo Testamento é um Deus falso, criador de mundo e perfeita matéria. O Deus do Novo Testamento é o verdadeiro. É tipo o judaísmo ao contrário. Seres humanos. Um parasita que entende como teu cérebro funciona, que se adapta e se espalha. No começo parece só uma gripe, depois o mundo inteiro já tá agindo estranho. As pessoas continuam andando nas ruas, indo pro trabalho, mas tem alguma coisa diferente no olhar. É como se por trás dos olhos delas tivesse uma outra coisa observando. Esse aqui o nome já entrega. É basicamente quando a lua resolve dar um oi perto demais. Imagina um cenário. Inclusive agora tem um fungo que controla as aranhas. Ah, não. Aí não. E foi a ciência que criou isso? Porque aí eu vou ter que acabar com essa tal de ciência. Os caras tão brincando demais. Ilha gravitacional, erro de rota, ou sei lá o que. A órbita da Lua começa a se aproximar da Terra. No começo ninguém liga, aí a maré sobe um pouco mais que o normal, mas aí vem os terremotos, as cidades costeiras desaparecem, e quando o pessoal percebe que a Lua tá cada vez maior no céu, já é. A gravidade enlouquece, placas tectônicas se movem como se tivessem vida própria, vulcões que estavam quietos há milênios entram em erupção, e quando o impacto acontece, não é só uma cratera no chão. É o tipo de evento que apaga tudo, reinicia o planeta, se sobrar planeta. Isso aqui não é metáfora e nem Invasão do filme inferno. de terror. É o cenário onde literalmente criaturas do inferno atravessam pra nossa realidade. Como ninguém sabe. Pode ter sido algum ritual que deu certo, um experimento que abriu um portal que devia ficar trancado pra sempre, ou simplesmente o colapso total das barreiras entre as dimensões. De repente o céu escurece, a atmosfera muda, o ar fica pesado, então começa a aparecer entidades grotescas, distorcidas, com formas que a mente humana nem consegue processar direito. Nada de diabinho com tridente. São horrores reais que corrompem tudo por onde passam. Eles infectam cidades inteiras com caos, medo e destruição. O mundo entra em pânico. Não tem exército, arma ou estratégia que segure. É cada um por si tentando sobreviver no apocalipse. Você não me conhece? Você não me conhece? Eu assisti muito Constantine, filho. Acho que eu tenho medo disso? Norbert, recentemente descobri que tenho aizifobia. Vou entrar nesse hein? Aizifobia is fear of the HP computer sending text message. You? Mano. Tem um link na internet inteira falando de aizifobia, Ice. Caramba. Eu acabei de descobrir que eu também tenho. Eu acabei de descobrir que eu também tenho. Você pode olhar direto nos olhos. Me deu um negócio ruim aqui, ó. Mas vai por mim. O cenário é tão perturbador que nem existe mais, e o mal é algo que você pode olhar direto nos olhos. Esse aqui parece que saiu de um filme de conspiração. Tomada hostil. Mas vai por mim. O cenário é tão perturbador que chega a fazer a gente repensar o que é real. Tomada hostil não é só uma guerra ou invasão comum. É quando um grupo poderoso que ninguém sabe ao certo se é humano, máquina ou entidade ou alguma coisa que além disso assume o controle total do planeta. Eles não chegam explodindo tudo. Eles começam discretamente se infiltrando em governos. Os alienígenas! Mano, eles vão chegar e vão fazer a tomada hostil. Controlando mídias, sabotando economias e manipulando as pessoas como se fossem peças de um jogo. Quando Manipulando pro bem. finalmente percebe, não tem mais volta. A ideia de liberdade vira piada, quem tenta resistir desaparece, e quem obedece vive numa falsa paz como se estivesse dentro de uma prisão invisível. Não tem como saber se isso é um plano pro futuro ou se a gente já tá vivendo dentro dele. Imagina que um dia o céu fica estranho, o mar começa a... Não, esse vídeo aqui tá pros caralhos. O despertar do Cthulhu! sem motivo, e todo mundo sente uma angústia absurda, como se tivesse alguma coisa de... Fala, foguetinho! E aí do nada ele aparece. Não é um monstro qualquer, é uma entidade antiga, gigante, com tentáculos no rosto, asas colossais e uma presença tão absurda que só de olhar pra ele as pessoas já enlouquecem. Essa é a ideia do despertar de Tulio, um ser tão além da nossa compreensão. Tulio! A simples existência dele já é o fim do mundo. Ele não precisa atacar, não precisa destruir nada. O mundo entra em colapso só por ele estar acordado. A mente humana não consegue processar, a lógica quebra, a realidade parece falhar ao redor dele. É como se a sanidade fosse engolida por alguma coisa muito mais antiga, poderosa e indiferente do que a gente pode imaginar. Dizem que ele tá só dormindo, por enquanto. Eu tenho um epílogo de um livro escrito e ele é bem... foi bem inspirado no que... Tem bastante coisa de Cthulhu nele. Infelizmente o Cthulhu foi criado por um carinha aí, né, que merecia que as duas pernas fossem amarradas, cada um em um cavalo. Cada um foi pra uma direção diferente, os cavalos, assim.
É mais ou menos. Sem aviso, ele começou a mudar de cheiro, de densidade e até de cor. Uma névoa estranha cobre tudo, como se o mundo tivesse Tu criou? Yes! lentamente. Não dá pra sair sem máscara. E mesmo com proteção, tem gente desmaiando, tendo surtos ou vendo coisas que talvez nem estão lá. As plantas estão morrendo, os animais agem como se estivessem enlouquecendo. E a sensação constante é de que alguma coisa deu muito errado. Mas ninguém sabe ao certo o que é. Alguns Caculo! dizem que é usada por fábricas que operavam escondidas. E outros acham que a Terra tá se defendendo depois de tanto abuso. O que sobrou da humanidade agora vive escondido, respirando por tubos e filtros improvisados, esperando uma cura que talvez nunca venha. Agora pensa numa invasão. Mas não é de alien, não é de demônio, não é de zumbi. É de uma coisa que nem tem forma direito. São entidades tão bizarras, tão fora. Cara, esse vídeo tá muito pros caralhos, mano. O que é isso? Agora pensa numa Invasão de Elderite, mano. invasão. Mas não é de alien, não é de demônio, não é de zumbi. É de uma coisa que nem tem forma direito. São Eu achei, mano, que esse ia ser um vídeo tenso. Tipo assim, conforme o tempo fosse passando, que tipo assim, a cada camada ia ser uma coisa que era tipo mais provável, tá ligado? Porque aí, na camada final, você ia ficar, ih, meu Deus do céu. Isso aí pode muito acontecer. Nossa, que terror. entidades tão bizarras. Mas aí a gente tá na camada 5 e o cara tá falando, então, gente, e se o Elderite, os deuses antigos, os Elder Gods, invadirem? Tão fora da nossa realidade, que só de olhar pra eles a tua cabeça já começa a bugar. Tipo assim, imagina uma criatura que desafia as leis da física, com tentáculos que dobram em direções impossíveis, emitindo sons que parecem nem ser desse mundo, e que só de estar perto já faz você duvidar da própria existência. É como se o universo estivesse deixando de seguir as regras, e a presença dessas criaturas começa a distorcer o tempo, o espaço e a lógica. Você vê prédios derretendo como cera, pessoas agindo como se estivessem presas num pesadelo eterno, e a realidade rachando como vidro. Ninguém entende de onde eles vieram e nem o que eles querem. Só que desde que eles apareceram, nada mais faz sentido. Se a Terra parasse de girar do nada, a gente ia voar como se tivesse desviado num carro a 160 km por hora. Só que na escala de um planeta inteiro. Tudo que não tiver preso no chão sairia voando a milhares de quilômetros por hora. E se por algum milagre a gente sobrevivesse ao tranco, ainda teria o pacote completo do apocalipse. Um lado do planeta ia virar um deserto escaldante, cozinhando tudo debaixo do sol 24 horas por dia, enquanto o outro ia congelar completamente na escuridão eterna. Os oceanos iam sair do lugar formando tsunamis absurdos, os ventos iam ficar mais rápidos que furacões, e o campo magnético que protege a gente de radiação espacial também iria pro saco. Ou seja, parar de girar seria como apertar um botão de autodestruição do planeta. Colapso do tempo. Tá aí um conceito que frita o cérebro. Imagina se o tempo simplesmente parasse de funcionar direito. Mano, que é isso, cara? Não é possível. Passado, presente e futuro, tudo misturado. Você tá andando na rua e do nada tá no seu aniversário de 8 anos, depois pula pra um almoço daqui 30 anos e depois volta pro agora. Só que você não lembra mais o que é o agora. As leis da física iam se perder, eventos aconteceriam fora de ordem e ninguém saberia o que esperava. Um avião podia decolar e pousar antes mesmo de sair no chão. Você poderia encontrar versões mais novas ou mais velhas de você mesmo andando por aí. Só fica na minha metade, eu ia morar na borda ali, ó. Aí, tipo assim, quero pegar um solzinho. Aí eu dou uns passos pro lado. Tá ligado? E a própria noção Bem na borda onde o sol para de bater. Tá ligado? já ia virar um quebra-cabeça quebrado. E não tem como escapar porque você já nem sabe mais o que é o antes e o que é o depois. Nesse caso, Ih, que isso? Não, aqui o vídeo ficou interessante, hein? E não tem como escapar porque você já nem sabe mais o que é o antes Aqui o vídeo ficou interessante, hein? e o que é o depois. Nesse caso aqui é um vírus. Não era, gente. Tá ligado? Bactéria que não só infecta o seu corpo, mas é inteligente. Tipo, de verdade. Ele entende o que você pensa, ele aprende com o teu comportamento. O que é? Nesse caso aqui, é um vírus ou uma bactéria que não só infecta o seu corpo, mas é inteligente. Tipo, de verdade. Ele entende o que você pensa, ele aprende com o teu comportamento, ele se adapta às suas tentativas de cura e manipula você de dentro pra fora. Talvez ele finja sintomas leves só pra deixar você tranquilo, enquanto ele secretamente toma o controle do seu sistema nervoso. Ou então ele te faz agir de uma forma estranha só pra se espalhar mais rápido. Tipo, tossir perto de outras pessoas de propósito. E o pior é que ele pode se comunicar com outras versões dele mesmo, só que em outros corpos. É tipo uma rede biológica com mente coletiva. A humanidade teria que lutar não contra uma doença comum, mas contra um inimigo invisível com inteligência estratégica. Nesse caso, cada pessoa infectada vira uma marionete. Purgatório infernal é um nome que já carrega um peso absurdo. Agora pensa numa situação onde o próprio conceito de limpeza espiritual é levado ao extremo. Tipo, literalmente é um expurgo do mal, só que feito por entidades que não são exatamente do bem. É um cenário onde as forças infernais decidem limpar a terra mais do jeito delas, eliminando tudo que eles consideram impuros. E spoiler, seria basicamente toda a humanidade. As cidades iam virar zonas de purificação com criaturas demoníacas patrulhando as ruas, consumindo almas e julgando pessoas por pecados que eles nem sabiam. Eu li um livro que era assim, cara. Nem esconderijo, nem oração. Tá ligado? O final do iceberg virou. Eu li um livro que tinha esses negócios aí. Como se o inferno tivesse Chamava Senhor dos Anéis. na faxina final. E quem tá aqui embaixo só pode assistir, rezar ou correr sem dar tempo. Pensa num mundo onde tudo que a gente já escreveu, gravou ou registrou simplesmente deixa de existir. Tipo os livros só. A morte da informação. Hoje em dia é meio difícil de acontecer, mas dá pra acontecer. Não é só perder o acesso à internet, é perder o próprio conceito de conhecimento. Ninguém lembra das coisas direito, não tem mais história, ciência, cultura. Até as conversas começam a falhar porque a linguagem vai se desfazendo aos poucos. É como se a própria ideia de saber algo fosse morrendo. Nesse ponto a humanidade entra num colapso silencioso, porque sem informação a gente volta pra um estado quase primitivo. Só que pior porque a gente sabe que perdeu tudo. A civilização não desaba com uma explosão, mas sim com um silêncio cada vez mais profundo. O Avocalipse começa com um fenômeno estranho. Apocalipse, as vozes dominam o mundo. O mundo inteiro começam a agir diferentes. Mas não é só esquecer o nome dos netos ou reclamar o preço do pão não, tá? Elas começam a se organizar, primeiro em silêncio e depois em grupos. Elas vão usando crochê como código secreto, e aí do nada as aposentadas que antes Isso aqui não tá acontecendo. pareciam inofensivas tomam conta de bairros inteiros. Padarias viram quartéis, praças viram centros de comando, e as bengalas ganham um propósito que você preferia não descobrir. Elas têm planos, têm redes e têm todo o tempo do mundo. Pois é, foi isso que eu descobri quando eu pesquisei sobre isso aqui. Não faço ideia do porquê que tava nesse iceberg aqui, né? Mas beleza. Esse nomezinho aqui é meio esquisito, só que a ideia por trás dele é ainda mais. É tipo uma pandemia, só que ela não se espalha pelo ar nem pelo toque. Ela se espalha pelo esquecimento. Tipo assim, você entra em contato com um negócio, mas não lembra que entrou. Aí você passa pra outra pessoa sem nem perceber. E o pior é que ninguém consegue estudar ou entender ou combater, porque toda vez que alguém tenta, ela esquece o que tava fazendo. É como se a doença se escondesse da consciência. Você tá infectado, mas não faz ideia. Esse cenário é tão bizarro que parece até coisa de filme de terror psicológico com roteiro escrito pelo Lovecraft e com a história de Black Mirror. E no final, o mundo inteiro já pode estar tomado, só que ninguém lembra. Esse aqui pode Tá acabando já, falta só 5 minutos. Mas a real é que essa entidade No vezes 2. O lance é o seguinte, se você olhar pra cara dele, mesmo que seja por uma foto ou vídeo, ele vai atrás de você de qualquer lugar do planeta. Ele ignora paredes, distância e segurança. Nada segura esse bicho. E ele não vai embora até te transformar em purê humano. Tipo, não tem conversa, não tem chance de pedir desculpa, é olhar e morrer. E o pior é que ele passa o tempo todo escondido, chorando, até que alguém encare ele sem querer. Aí o bicho vira um monstro assassino imparável. É o bicho do Mario. Você não pode olhar pra ele. E é bem simples. Ninguém mais morre. Pode parecer ótimo à primeira vista. Só que quando você O fantasminha do Mario.
Só passando pra dar uma boa noite a todos da live. Olá, boa noite, Alex Coded. Sabe um pesadelo, porque não é como se a gente parasse de envelhecer ou que as doenças sumissem. O corpo continua apodrecendo, sentindo dor e se deteriorando, só que sem morrer. Imagina só alguém gravemente ferido, em coma ou passando por alguma coisa horrível, só que tá preso nesse estado pra sempre, sem alívio, sem fim. E não é só com humanos não, tá? Tudo que tem vida fica imortal, até inseto. E se não fizerem nada em 24 horas, só os mosquitos já viram um apocalipse à parte. Ó, por mais que fofo que o nome pareça, esse aqui tá longe de ser alguma coisa bonitinha. Imagina um exército de gatos com olhos esbugalhados, formas bizarras e poderes Imaginei. inexplicáveis. E do nada eles começam a dominar o mundo. Eles não são só gatinhos fofos com armadura. Eles são criaturas que desafiam a lógica. Tipo um gato gigante com um corpo de tanque de guerra, ou um que solta raio laser pelo olho e flutua enquanto gira em espiral. A pior parte é que eles vencem. Fala, irmãozão. A gente tá vendo aqui o iceberg do fim do mundo. Aí eu achei que ia ter umas coisas tensas, mas agora ele tá falando. E se uns gatos de olhos esbugalhados tomassem controle do planeta Terra? E os governos caem diante de uma invasão felina. Não, até essa altura do campeonato também nada mais faz sentido, né? Só aceita aí e é isso. Se no arrebatamento tradicional a galera... Eu não tô criticando o cara, só pra deixar claro. Ligar silencioso, você é muito zico. Esse iceberg que você pegou é loucura. Da Terra com um lugar melhor, aqui é o contrário. Quem fica é justamente essa galera. Todo o resto, as pessoas ruins, lugares caóticos, tudo que representa treta, desordem e bagunça. Eles simplesmente evaporam do mapa. Só que não é do tipo que parece bom, tipo, agora só sobrou a galera legal aqui. Não, na real isso parece meio que gerar um vazio absurdo. O mundo vira um lugar silencioso, estéreo, estranho. Os sobreviventes começam a se questionar se eles realmente foram os escolhidos, já que eles ficaram, ou se eles ficaram só porque, na real, eles são os piores. Ia ter gente que ia enlouquecer, tentando entender por que foi deixado pra trás, a sociedade ia desmoronar, e não ia ter mais propósito. Não tem mais contraste entre o bem e o mal. Só sobra o peso de existir num mundo que parece limpo demais pra ser real. É tipo quando tudo parece perfeito que você sente que tem alguma coisa de errado por trás. Agora se essa, e se gigantes colossais do tamanho de montanhas tivessem adormecido há eras, enterrados nas profundezas da Terra, nos oceanos, ou até disfarçados de formações naturais. Imagina um dia comum e do nada o chão começa a tremer. Não por causa de um terremoto, mas porque um deles tá se levantando. E a gente não tá falando de criaturas tipo mitologia grega com sandália de couro e clava na mão. São seres antigos tão velhos que geram lendas antes da humanidade existir. E eles nem precisam ser agressivos. Só deles existirem, de se movimentarem, já quebra tudo. Tipo, não, se isso acontecesse... uma cidade inteira. E se eles forem hostis, então esquece. A humanidade vira formiga tentando lutar contra um trator. A ciência não explica, os governos travam, e a única coisa que resta é encarar o fato de que a gente nunca foi os donos desse planeta. Talvez a Terra nem fosse nossa pra começo de conversa. A carne que odeia é uma entidade ou talvez um vírus que transforma qualquer ser vivo em parte de um organismo só, feito de ódio puro. É tipo um parasita que não quer só sobreviver. Ele quer consumir tudo e fazer você virar parte dele. É uma colmeia de carne pulsando e crescendo, se espalhando pelo planeta. Ela sente, ela lembra e ela odeia. Não tem diálogo, não tem cura. Esse aí é um monstro do RPG do Selbit. É literalmente um monstro do RPG do Selbit. Eu não lembro o nome dele, mas ele vai comendo as coisas e virando um monstro. Cedo ou tarde você vai fazer parte daquilo. Agora esse aqui é o oposto do caos, é o silêncio total. É um cenário onde toda a vida é apagada com uma eficiência assustadora. Não tem dor, não tem luta, não tem barulho. Um dia o planeta tá cheio de vida e no outro só tem pedra e poeira. Nenhum sinal de que a gente um dia existiu. Nada escapa. Bactéria, planta, gente, tudo vai embora. Só sobrou vazio, limpo como uma folha em branco. É o reset mais brutal que dá pra imaginar. Esse aqui tava na camada 9 por algum motivo. Eu pesquisei e o que diz é basicamente o seguinte: e se o Brasil do nada virasse a maior potência do mundo? Tipo... Não, calma aí. Quem que fez esse... Quem que fez esse iceberg que colocou como uma última coisa? E se o Brasil fosse a maior potência do mundo? Caraca, foi um português que fez isso. Foi um português que fez isso, mano. Pra odiar tanto assim o Brasil? Diz é basicamente o seguinte: e se o Brasil do nada virasse a maior potência do mundo? Tipo, literalmente liderando o planeta em tudo. Tecnologia, ciência... Isso é muito zica. Cultura, economia, defesa, tudo. As outras nações iam olhar e pensar, tá bom, o que tá rolando aqui? O país ia virar um centro global de influência com decisões... Mas o Brasil... Me fala um país que tem mais cultura que o Brasil, meu. Sendo tomadas direto de Brasília. O português ia virar o idioma oficial da ONU. O café da manhã padrão mundial passa a ser o pão na chapa com café do copo americano. E o carnaval agora é um feriado internacional. O mundo inteiro para ver essa porcaria. Mas ó, não é só festa não, tá? O Brasil começa a resolver problema global atrás de problema global, tipo aquecimento do planeta, crises políticas, fome, e todo mundo fica dependendo da nossa galera pra resolver as tretas. E é basicamente isso. Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem por que isso aqui tava na última camada. Porque na verdade parece até um paraíso pra gente, né? Não, é isso, os guianeses fizeram esse... Seria só pra encerrar a lista de uma forma mais suave depois Guianenses. Brazo-guianenses. Antes de fechar o vídeo, eu preciso agradecer ao Angel Caio, que mandou um super thanks no último vídeo. Sério, Angel Caio, valeu de coração aí pela moral e pelo comentário, valeu? E ó, se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só mandar um super thanks aí nos comentários, tá? Pode ser qualquer mensagem que eu vou ler aqui. Agora, se não dá pra mandar, tá tudo certo. Só muito zico o vídeo, adorei. A minha favorita é se os Elderites reaparecessem. Os deuses antigos. Eu achei zica.